Muita gente já gastou milhares de horas de estudo usando marca-texto até o livro ficar parecendo uma página fluorescente e nunca se deram conta de que esse é o pior jeito de se estudar. E justamente por isso, nesse vídeo eu vou explicar por que você deve jogar fora o seu marca-texto e o que você pode usar para poder substituir ele. Primeiramente, a gente precisa entender o que aconteceu para que esses marca-textos aqui entrassem definitivamente na rotina de estudos de milhares de pessoas no mundo todo. Curiosamente, ele não foi inventado como uma ferramenta de estudo. Na verdade, Francis C. Hone, o responsável pela invenção do marca-texto em 64, tinha em mente a criação de uma ferramenta para destacar partes importantes de peças publicitárias, tendo em vista que naquela época a maioria das propagandas ainda eram feitas no papel. Só que alguns anos depois, essa ideia de utilizar o marca-texto como algo para destacar partes importantes foi adentrando-se meio que entre aspas naturalmente nas escolas, até que o modelo vigente adotou ele como uma ferramenta indispensável para uma sessão de estudos. O nosso sistema educacional opera sobre uma lógica que poucas pessoas param para pensar, que é a ideia de que aprender é acumular informações. Ou seja, o professor transmite, o aluno anota, relê, colore, memoriza e reproduz na prova. E esse ciclo se repete do ensino fundamental até a pós-graduação. Esse modelo tem raízes lá no século XIX e foi desenhado para preparar trabalhadores para ambientes industriais, porque isso exigia uma instrução padronizada e execução consistente. O problema é que essa estrutura cognitiva de padronização e simplesmente criação de repertório decorado de informações persiste até hoje no modelo da grande maioria das escolas no mundo todo. E isso meio que atrofia a nossa capacidade de entender que essa é uma das piores ideias para se estudar, porque não é assim que o nosso cérebro funciona. De fato, a gente já sabe que a memória humana funciona de forma muito contrária à nossa intuição. A gente geralmente imagina que a memória humana vai ser parecida com a memória de um computador, onde a gente tem uma pasta que vai ser guardada as informações e quando a gente precisar acessar essas informações, a gente vai abrir essa pasta e retirar os dados de lá. Só que as pesquisas cognitivas já mostram algo bem diferente. Lembrar é um ato de reconstrução, ou seja, toda vez que você acessa uma memória, você a reconstrói ativamente a partir de fragmentos distribuídos por diferentes regiões do cérebro. E isso explica um objetivo muito interessante das pessoas que querem utilizar esse marca-texto na rotina de estudo, que é a ideia de tentar sinalizar para o cérebro de que aquela informação é uma informação importante para ser guardada. E geralmente, a pessoa que está fazendo isso está tentando gastar menos tempo na hora que ela for reler o material, reler o texto, reler o livro, reler as anotações da aula, para que quando ela estiver relendo, ela sabe quais são as partes importantes. E aqui tá uma peça-chave do porquê essa técnica é horrível, porque a releitura não funciona como a gente acha que funciona. Já existem vários estudos demonstrando que o hábito de fazer a releitura do material gera mais um efeito que a gente chama de ilusão de fluência do que o aprendizado real. A ilusão de fluência é um viés cognitivo onde o cérebro confunde a facilidade de processar uma informação com real domínio sobre ela. Ao reler um texto ou rever slides, a familiaridade gera uma falsa sensação de aprendizado, o que leva a falsas expectativas de desempenho. Ou seja, o nosso cérebro interpreta de forma equivocada a facilidade com que a gente tem a familiaridade, a gente relembra daquele conteúdo lido como algo que foi aprendido, quando na verdade o processo de aprendizado gera muito mais esforço e dificuldade cognitiva do que apenas reler. De fato, pensando na forma como o nosso cérebro é organizado para o aprendizado, uma das melhores técnicas que a gente tem para garantir que a gente está aprendendo é a utilização do efeito de teste. Henry Hodiger, da Universidade de Washington em St. Louis, é uma das referências centrais nessa área, e seus estudos mostram que ser testado sobre um conteúdo produz retenção significativamente maior do que reler o mesmo conteúdo várias vezes. Quanto mais o cérebro precisa trabalhar para recuperar uma informação, mais robusta essa memória se torna. No nível neural, o que acontece é o seguinte: quando você tenta lembrar algo sem o texto na frente, você ativa e reforça as conexões sinápticas associadas àquela informação. É um processo que consome energia cognitiva real. O marca-texto, ao manter o texto visível e acessível, elimina exatamente essa demanda. E aí você reconhece a informação destacada, mas reconhecimento e lembrança são processos cognitivos completamente distintos. Aqui vai uma coisa que você pode fazer agora na sua casa. Pega um livro que você está lendo, seja didático ou um livro, enfim, de romance, lê um parágrafo, sublinha as partes que você acha importante e tenta explicar sobre o que está acontecendo. Agora, faz o contrário. Pega esse mesmo parágrafo, lê ele, fecha o livro e tenta relembrar o que você acabou de ler e explicar com as suas próprias palavras. Você vai perceber que na segunda vez você vai ter mais dificuldade de conseguir falar aquilo, porque você está tendo que utilizar as suas próprias palavras para expressar.
Contudo, você vai perceber que é muito mais fácil a gente se lembrar da segunda vez, ou seja, de quando a gente teve que utilizar as nossas palavras, do que quando você só tá relendo o texto que foi sublinhado. Infelizmente, o sistema escolar dominante nos últimos 20, 30 anos utiliza-se justamente dessa ideia de decorar, o que meio que explica por que a utilização de marca-texto parece ser meio uma resposta a esse sistema, já que você não precisa pensar muito para responder uma prova, você só precisa conseguir ter decorado a informação que você vai conseguir passar para frente. O que eu quero dizer é que as provas, tanto na graduação quanto no ensino fundamental e ensino médio, são desenhadas para as pessoas que conseguem ter familiaridade muito alta. Ou seja, elas não precisam necessariamente raciocinar sobre aquilo que elas estão respondendo, porque a maioria vai ser múltipla escolha, então elas só precisam lembrar se aquele termo está associado com aquele outro termo que foi perguntado. E o resultado prático desse sistema que favorece as pessoas a terem apenas familiaridade e não conhecimento e aprendizado real é simplesmente o fato de que muitas pessoas entram na graduação e às vezes até sai da graduação sem de fato aprender a aprender, saber como estudar de verdade. A boa notícia é que existem várias estratégias com bom respaldo científico para melhorar sua qualidade de sessão de estudos. Mas antes de eu falar disso, eu preciso falar do patrocinador desse vídeo. A Minimal Club é apoiadora oficial aqui do canal e eu preciso falar, eles têm as melhores camisetas do Brasil. O grande diferencial é que elas são feitas de algodão egípcio, o que na prática significa que a camiseta dura muito mais, não desbota e não encolhe. Além disso, o caimento é pensado para valorizar o corpo masculino. E eles estão com uma super condição que você só vai encontrar aqui no link. Você vai comprar 3 camisetas, levar 4 e ainda vai ganhar uma carteira grátis. Então, não perca tempo, clica no link abaixo e garanta já suas peças com o cupom NeuroDescomplicada. Bem, uma das formas mais fáceis de melhorar o seu estudo é, ao invés de ficar focando em marcar partes do texto para você reler depois, comece a ter um engajamento ativo com aquilo que está sendo estudado. Ou seja, leia e enquanto você está lendo, processe a um nível semântico superior. Se pergunte o que está lendo. Tente entender a lógica do que está escrito, o que o autor quer passar com aquela informação naquela estrutura daquele parágrafo. Esse processo é o que os pesquisadores chamam de elaboração interrogativa e facilmente é uma das melhores estratégias para se colocar em prática na hora de estudar. Esse processo garante que você está se esforçando para entender melhor o conteúdo que está sendo estudado e também criando um repertório cognitivo para assimilar aquelas informações a todas as informações que você já tem com base nas suas experiências e nos estudos passados. O que me preocupa não é que existam tantas pessoas utilizando marca-texto, porque teoricamente isso ainda vai de gosto. O que me preocupa é as pessoas acharem que essa é uma estratégia válida ou uma estratégia eficiente para estudar, quando a gente já tem vários estudos demonstrando que essa é uma das piores estratégias que você pode utilizar quando vai estudar algum assunto. Me conta aqui nos comentários, você até hoje usa marca-texto? E se você quer saber um pouco mais sobre essas técnicas de estudo, também comente aqui embaixo que eu faço outros vídeos falando mais sobre esse assunto. E não se esquece de se inscrever aqui embaixo caso ainda não seja inscrito. Muito obrigado pela atenção e até mais!